Ô Lucas, me ajuda aqui. Deixa Deus usar você. Faz aquele fundo que você está guardando para o dia que você vai pregar. Eu entrei aqui na igreja, aí eu ouvi o pastor Silvio, eu falei, nossa, parece que o Ronaldo deu uma engordadinha. Aí depois eu falei, não, é o irmão dele, não é o Ronaldo. É brincadeira. Deus abençoe Ronaldo, Deliane, essa família abençoada que mora no nosso coração. Deus abençoe vocês e a todos aqui, que nós já estivemos aqui uma vez, ali no trabalho com os adolescentes, e foi uma bênção. E eu quero louvar a Deus também pela vida do Felipe, filho do pastor Josiel, lá do campo eclesiástico de Jacarezinho, é uma bênção. Filho do pastor Rafael também, Bianca, Deus abençoe. Irmãos, Juízes capítulo de número 16. Vamos ler, deixa eu ver. Isso, a partir do versículo de número 19. Aleluia. Juízes capítulo de número 16, a partir do verso de número 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se substinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que o mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai
e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Repita comigo: só mais esta vez, Senhor. Mais uma vez. Só mais esta vez, Senhor. Amém. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado, e eu não tenho dúvidas que você já ouviu essa ministração alguma vez, e eu não tenho a pretensão de falar qualquer coisa aqui que você já não ouviu, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com o seu coração. Deus preparou essa manhã para que eu e você estivéssemos aqui. Talvez você pensou: nossa, fulano não veio, Beltrano não veio. Ele não veio porque não era para ele estar. Só veio nessa manhã aqueles que o Espírito trouxe. Porque o Senhor, Ele quer ter um particular com a minha vida e com a sua. Aleluia. O tempo dos juízes é um tempo que foi marcado pela apostasia. É um tempo onde o povo de Israel constantemente ele se afastava dos preceitos do Senhor. E Deus assim entregava eles nas mãos dos adversários. Eles começavam a clamar ao Senhor devido àquela servidão, devido àquela escravidão. E em resposta a esse clamor que sobe, Deus então ele vai olhar para a nação e vai encontrar um homem, uma mulher, alguém que ele possa usar, alguém que ele vai se utilizar para ser o instrumento de livramento do Senhor. Os juízes, todos eles, eram Deus que escolhia os juízes. Ninguém, pastor, acordava de manhã e dizia: eu vou ser o próximo juiz. Não, quem escolhia o juiz era o Senhor, porque quem escolhe é Deus, irmão. Quem seleciona é Ele. A Bíblia diz: foi eu que escolhi a vós, e não vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vida de vocês. Então eu quero te dizer nessa noite, ou melhor dizendo, nessa manhã, que você é um escolhido de Deus. Você é alguém que foi separado para um propósito. Aleluia! Deus, no período dos juízes, que foi um período que durou aproximadamente 340, 350 anos, Deus levantou um total, se eu não estou enganado, de 14 juízes. 12 dentro do livro dos juízes e 2 fora dele. Os últimos juízes, Eli e Samuel. Sendo o primeiro juiz Otiniel, logo ali no capítulo de número 2 do livro dos juízes. E Sansão, ele é o último juiz dentro do livro dos juízes de Israel. Agora pensa numa pessoa que teve um início, que foi criado para um futuro glorioso. Pensa alguém que foi criado para ser uma pessoa e foi durante um tempo uma pessoa extraordinária. Foi Sansão. Isso já começa, Rafael, com o seu nascimento, porque ele nasceu de uma forma miraculosa. A Bíblia diz que o seu pai, um homem chamado Manoá, e a sua mãe, qual a Bíblia não vai registrar o nome, já eram pessoas de uma certa idade. E a esposa de Manoá, ela era estéril.
ela não poderia gerar filhos. E naquele tempo, não poder gerar filhos era uma marca, era um estigma, era um rótulo muito pesado que uma mulher poderia carregar. Era um símbolo de maldição, de segregação, de exclusão dos propósitos divinos. Porque lembra lá no Éden, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, logo nasceria de uma mulher. Então todas as mulheres, elas queriam gerar filho, porque ela tinha o potencial de gerar esse, que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, uma mulher que não pudesse ter filhos, era uma mulher que estava excluída dos propósitos de Deus. E essa mulher, ela vai vivendo a vida, até que um dia, ela é visitada por um anjo. Até que um dia os céus visitam ela com uma notícia. E a notícia é: o tempo da esterilidade chegou ao fim. Você vai gerar. Você vai engravidar. Os céus descem para entregar para essa mulher um propósito. Quantos aqui já receberam do céu um propósito? Eu quero te dizer que você não tem um propósito, você é um propósito do céu. Aleluia! Sansão é esse alguém. De todos os juízes de Israel, Sansão, ele é o único que foi projetado desde o ventre. O único que desde o ventre Deus projetou a vida dele. Deus sonhou com a vida dele. Talvez eu estou pregando aqui para jovens, para alguém que você talvez carrega um complexo sobre o dia do seu nascimento, sobre o fato de você ter vindo a este mundo. Porque talvez você já teve a infelicidade de ouvir do seu pai, de ouvir da sua mãe, que você não foi um projeto, que eles talvez não sonharam com você, que você foi algo que aconteceu fora dos planos deles. Talvez você entrou aqui, talvez você é fruto de alguém que a sua mãe talvez tentou tirar você, tentou abortar você. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que pode o seu pai, a sua mãe não ter sonhado com a tua vida, mas Deus sonhou com você. Ele te desenhou no ventre da sua mãe, Ele te entreteceu quando ainda nenhum osso teu havia sido formado. Ele já te via e estava preparando um futuro glorioso para você. Aleluia! Você pode glorificar a Deus porque você é um projeto dEle. Você carrega um propósito dentro do seu coração. Você já se perguntou: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o motivo da minha existência? E talvez você está aqui nessa manhã, e essas talvez tenham sido as perguntas que têm rondado o seu coração, jovem, adolescente. Qual é o motivo da minha vida? Qual é o significado da minha história? Por que eu nasci? Será que talvez eu nasci só para sofrer? Você não nasceu para sofrer, você não foi um projeto errado, você é um projeto de Deus. O Senhor sonhou com a tua vida, e você está exatamente no lugar que é que Ele esteja. Você nasceu no tempo certo, na família certa. Por mais que isso seja complicado de entender, lá na frente você vai entender todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, não desista da tua vida. Você é um projeto de Deus. Ele é machandarai.
Arabacalabachai. Oh, aleluia! Deus colocou dentro de você um talento que talvez você nem sabe, mas na hora certa Ele vai revelar, na hora certa Ele vai fazer florescer. Deus disse para aquela mulher e para o seu esposo também, que Sansão, além de ser fruto de um milagre, ele seria um menino diferente. Porque sobre Sansão iria pairar um propósito. Ele estava sendo gerado para começar a libertar a nação de Israel do jugo dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo a nação há mais de 20 anos. E Sansão seria aquele que seria o juiz da vez. Só que Sansão, Rafael, ele teria um propósito sobre a vida dele. Um voto. O voto do Nazireu. Todos nós aqui sabemos. O voto do Nazireu, naquele tempo, era um voto que normalmente não era algo imposto, mas era algo que era voluntário. As pessoas se voluntariavam para fazer esse voto, que poderia ser de um mês, de um ano, ou o tempo que a pessoa quisesse estabelecer. Ela poderia fazer esse nível de consagração. Só que a pessoa que quisesse fazer o voto do Nazireu, ela deveria cumprir certas exigências, certas condições que eram impostas. E basicamente eram 3 condições. Primeira, a pessoa que estava fazendo o voto, ela não poderia tocar em cadáver. Nem mesmo do seu pai e da sua mãe, que se fosse num culto fúnebre. O Nazireu não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver. Segundo, o Nazireu, ele não poderia tocar e nem comer ou beber nada que fosse da videira ou da uva. Ele deveria se abster. E terceiro, ele não poderia cortar o cabelo durante todo o período do voto. Somente quando ele concluísse o voto, ele deveria procurar o sacerdote, oferecer um sacrifício, entregando aquele voto, e então ele estava isento de todas essas responsabilidades. Só que, como eu disse, era um voto que era feito de forma voluntária. Ninguém era obrigado a fazer o voto. Fazia quem queria e pelo tempo que queria. Só que com Sansão é diferente. Não é ele que se oferece. Não é um propósito que veio da terra para o céu, mas é um propósito que veio do céu para a terra. Foi Deus que colocou sobre a vida dele este propósito, este estilo de vida. E não era por um período de tempo, era do início da sua vida até o dia da sua morte. E se isso não bastasse, a Bíblia diz que Sansão, Deus deu a ele um talento incomum, uma força sobrenatural, algo que ninguém explicava, algo que a lógica humana não conseguiria explicar, a força, o talento que esse menino carregava. Quando o anjo volta, a Bíblia diz que essa mulher, ela vai dar à luz, Sansão vai nascer. E eu imagino como que foi a infância de Sansão. Porque Sansão, ele tinha plena consciência de quem ele era e do voto que ele carregava. Ele tinha plena consciência disso.
Pois ele vai dizer para Dalila: não, o motivo é que eu sou um nazireu, desde o ventre da minha mãe. Então Sansão, ele tem consciência do voto que ele carrega. Por quê? Porque com certeza o seu pai e a sua mãe instruiu ele. Ele cresceu sendo: olha filho, você é assim, você tem que andar assado. Imagina os outros coleguinhas, cortou o cabelo: mãe, eu quero cortar igual fulano. Filho, você não pode. Mas por que eu não posso? Filho, aqui tem um propósito sobre a tua vida, então você não pode. Você acha que quando as crianças, os jovens iam comer no tempo das uvas, doce, deliciosa, Sansão não tinha vontade? Mãe, eu quero. Filho, você não pode. Você está sendo separado por um propósito. Então não é porque todo mundo está fazendo, você não pode. Você precisa se guardar, você precisa se preservar. Aleluia! É por isso que você não pode muitas coisas. É por causa do propósito que você carrega dentro de você. A Bíblia diz que Sansão, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E quando ele aparece no texto sagrado, no capítulo de número 14, ele já é um homem adulto, com mais de 30 anos. Foi dado o nome Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Alguém que foi criado para brilhar, para iluminar, para ser luz. Aí quando Sansão aparece no cenário, a Bíblia diz que Sansão aparece indo a uma cidade filisteia e vendo uma mulher filisteia da cidade de Tímina. A Bíblia diz que ele vê essa mulher, se apaixona por ela e coloca na cabeça que ele quer se casar com ela. Sansão foi chamado para libertar o povo dos filisteus, sim ou não? Agora ele quer se aliançar com os filisteus. Agora ele quer se casar com uma deles. Sansão volta para casa apaixonado. Apaixonado, Rafael. Você já viu jovem apaixonado, Rafael? Você sabe, você já, né? A pessoa fica boba, não fica? Vamos contextualizar? Imagina Sansão, se fosse hoje em dia, com seu celular, conversando com a filisteia. Eu te amo. Não, mas eu te amo mais. Não, eu amo mais. Desliga. Não, desliga você. Não, eu não vou desligar. Desliga você. Você está dando risada, né? Acho que você se identificou, né? Imagina Sansão, até tarde trocando o WhatsApp. E a mãe e o pai, o que está acontecendo com esse menino? Só fica no celular. Com quem que conversa tanto? Até que Sansão vai chegar para o seu pai, com a sua mãe, e diz: eu encontrei uma mulher e eu quero me casar com ela. E o pai pergunta: onde você achou? Onde você encontrou? Porque o grande problema é esse. Aonde você encontrou isso? O problema não é ganhar dinheiro, é onde você está ganhando e de que jeito.
Ei, jovem, aquilo que Deus tem para a tua vida não está lá fora, está aqui dentro. Não precisa se desesperar. No tempo certo, Deus vai trazer